Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem. Sim, eu sou Josuída Carvalho, enfermeira, especialista em saúde da mulher e estou aqui hoje para falar sobre mulheres que empreendem na saúde. E estou com minhas queridas amigas aqui que são mulheres que empreendem, inclusive, na saúde. Olá, pessoal. Eu sou Daniele Seabra, sou médica, trabalho com medicina do estilo de vida, pós-graduada em nutrologia e estou aqui me aventurando no empreendedorismo feminino na saúde. E eu sou Andréa Mello, pediatra e facilitadora de meditação para crianças e adolescentes. Gente, vamos pensar o seguinte, partindo do ponto e que empreender, mulheres que empreendem, atentem aí. É uma coisa, gente, que é muito silenciosa quando a gente pensa no empreendedorismo como a barreira que as mulheres vivenciam no dia a dia, né, para conseguir fazer isso. E é algo que ele parece que está impregnado desde a nossa infância. Por que eu trago isso para vocês? Vou trazer um exemplo real, juro, gente. Muita gente vai dizer que isso não existe, mas existe sim. Acreditem. Eu estudei na Escola Doméstica de Natal, sim. Uma escola, gente, que prepara as mulheres para serem do lar. Calma, ou elas podem estar aqui para buscar o equilíbrio. A gente não está aqui para fazer uma guerra de gênero, não, para dizer que o homem é mais ou menos e a gente... Enfim, não é isso. A gente busca a igualdade. Mas, se você for analisar, são ações silenciosas que refletem na nossa prática e, principalmente, na nossa conduta, na forma como a gente enxerga o mundo. Cultural, né, Josi? Cultural. É algo cultural. Cultura é algo que está além da nossa compreensão, porque a gente nasce imerso nela, né? Isso. Então, Exatamente. o exemplo que você vai contar agora, dessa questão que você vivenciou, que a gente ficou chocada e disse, não, você tem que contar sobre isso, porque isso mostra o quanto a gente vive nessa cultura ainda machista e que Isso. poda os nossos sonhos e muitas vezes esse ímpeto da gente de ousar, né, e empreender. Pois é. E aí, gente, só para vocês entenderem um pouco, eu vim do interior, sociedade e uma cultura bem patriarcal, e eu acho que eu já era ovelha negra, porque eu achava estranho e um absurdo, porque... Meu pai vai me matar se escutar isso. Por que que o homem tem que sentar na mesa e a mulher tinha que servir a ele? Caramba, a mulher já fez a comida, tudinho. Por que não pode um ajudar o outro? Isso era um questionamento que eu tinha com 10 anos de idade. Ou seja, aquilo já me incomodava. E aí, para completar, meu pai vai e me coloca numa escola que eu ficava presa, porque era presa, de segunda a sábado. E lá a gente tinha aula do científico, que na minha época, no meu período... Contextualizando, ensino médio, né? Para as pessoas mais ensino jovens. médio, ensino médio. E aí a gente tinha aula teórica de manhã para se preparar para o vestibular, porque o foco era esse. Mas, ao mesmo tempo, você aprendia a cozinhar, você aprendia a organizar uma casa, você aprendia postura, jeito de sentar, de comer e de servir o cônjuge e os familiares. E ainda de cuidar de criança. Então, imagina aí. O que é que a gente tem? Duas coisas aí pesadas, que é o quê? A gente tem um papel do trabalho fora, mas a gente também tem um papel do trabalho no ambiente doméstico. E como é que isso se movimenta? E aí, como é algo que a gente está aqui contextualizando exatamente para a gente rever essas coisas, que aí, claro, isso vai para a Andréa. Por quê? Porque a Andréa, ela vivencia isso, inclusive no consultório, com as crianças. E a gente começa, na infância, a desenvolver determinados hábitos, concorda? Exato. Acho que tem que começar realmente desde a mais tenra idade, né? Para mais futuramente, né? Mais na frente, a gente poder perceber alguma mudança, né? Nesse padrão da sociedade. Como é que a gente pode fazer isso, né? Com as crianças? Sobretudo, é uma função muito... não do médico, né? Do médico, sim, em orientar, mas vai depender muito dos pais. Da família, né? Exatamente, porque a criança, ela aprende observando, muito Isso. mais do que você falando, né? Então, quando
ele vive num ambiente em que existe uma igualdade, uma distribuição das tarefas, né? Que se entende que ali é para cooperação entre todos, para manter a casa em ordem, para poder dar conta, né, de tudo. Então, quando a criança já cresce num ambiente assim, a coisa vai fluir naturalmente, né? Outra coisa importante também é a gente incentivar as crianças a elas explorarem suas habilidades, independente dessa ideia estar associada tradicionalmente a ser coisa de menino ou coisa de menina. Do gênero. Não é? Exatamente. Então, o papel do pediatra aí seria muito mais de orientação, mas quem vai botar em prática, o mais importante seria a família, né, em casa. E aí eu acho importante, Andréa, te interromper um pouquinho para dizer o seguinte, que... E aí, como mãe, falando como mãe, né? Como é importante o livre brincar das crianças. Isso. E que está se perdendo. Isso. Porque as crianças têm uma sobrecarga de... Hoje em dia, as crianças têm, às vezes, uma agenda mais cheia e repleta do que até o adulto, né? Porque da escola tem um esporte, tem um curso de idioma, quer aprender uma música, e aí se enche a agenda da criança de coisa. Quando chega em casa, a criança está cansada, os pais estão cansados, se insere aonde? Se insere na tecnologia, exatamente. Né? Aí vai receber informações, né, de um canal de YouTube, né? E aí, cadê o livre brincar? Para ela exercer esses papéis, né? Exatamente. Sociais, para ela entender esse papel social. Eu acho que a nossa palavra jargão aqui vai ser equilíbrio. Exatamente. Tudo é equilíbrio. Porque o brincar não é simplesmente brincar, né? Ali a criança está exercitando várias qualidades que podem ser desenvolvidas, né? A criatividade, ela está se autoconhecendo, né? Como Dani disse, ela está exercendo papéis, né? De acordo com a imaginação, ela pode ser pai, pode ser mãe, ela pode ser professor, né? Quem nunca brincou, né? Como professora. Eu brinquei na escola, tá? Entendeu? Então, assim, o brincar é muito importante. E as pessoas também estão esquecendo disso, né? Eu queria só trazer aqui uma coisa, assim, que aconteceu recente e que mais ou menos espelha isso, né? Dessa quebra de paradigma, que a gente acaba influenciando nossos filhos. E como a gente vem de uma sociedade muito patriarcal, a gente tem isso muito arraigado, até no inconsciente da gente. Sim. Né? Então, a gente acaba repetindo coisas que a gente ouviu, que a gente talvez nem concorde, mas acaba passando adiante, né? Então, nesse final de semana, meus filhos resolveram fazer uma sessão de cinema em casa, né? E aí, quando eu cheguei, assim, eles disseram: mãe, a gente conseguiu fazer pipoca sem queimar. Entendeu? Aí eu disse: que bom. Assim, se fosse na época da gente, muito provavelmente a gente ia ouvir: já pode casar, né? É verdade. Não sei, vocês talvez tenham ouvido isso. Ainda escutamos. Né? Já pode casar. E o que é que eu falei na hora? Eu disse: muito bem, já podem morar só. E aí eles olharam assim para mim, eu disse: é muito importante. Assim, você veja, uma coisa trivial do dia a dia em casa, né? E eu aproveitei para plantar minha sementezinha na cabeça deles. Sim, são 2 meninos, né? 2 rapazes, na verdade, já. E aí eu disse: porque é muito importante vocês saberem fazer tudo em casa, não é? Porque não necessariamente vocês vão casar e ainda mais vocês não é para ficar dependendo de ninguém, assim. Isso. Né? O casamento não significa que você vai ser servido, né? Exatamente. Então, se cada um, foi o que eu disse para eles, né? Se cada um faz a sua tarefa, não sobrecarrega ninguém, nem o homem, nem a mulher. E aí eles fizeram uma cara assim de como nunca tinham parado para pensar nisso, não é? Isso é verdade, entendeu? Então, assim, exemplos práticos no nosso dia a dia, a gente pode estar fazendo esse movimento de mudar um pouco, né, essa história tão pesada para todo mundo. E é interessante que você falou, né? O livre brincar vai fazer com que a criança trabalhe qualidades, né? São essas habilidades que hoje são tão preciosas e fazem o diferencial no mercado de trabalho. Verdade. Que são as chamadas famosas soft skills, né? Isso. É justamente ali no relacionamento da brincadeira com uma outra criança que você vai construindo essas habilidades e que também serão fundamentais, acredito eu, para empreender, né, não, Josi? É verdade. Pegando essa questão que vocês estão falando aí, a gente ainda tem, infelizmente, um formato de pensamento, né,
do trabalho em si, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que entender esse conceito de trabalho inerente à mulher. Como você falou, isso está desde a nossa construção de crença, de cultura, e isso reflete e replica, porque, como falou no episódio anterior, né? Que a questão do tempo. A mulher, ela trabalha fora e ela trabalha em casa porque isso foi instituído, né, culturalmente. E nós acabamos que seguimos o fluxo. E aí é quando vem a sobrecarga, o cansaço e etc. Então, é algo que as mulheres, a gente tem que se policiar, tem que avaliar, realmente. E aí, quando a gente pensa nessa questão de papéis sociais, né, que são atribuídos para a gente, o trabalho feminino, ele já começa, desde a sua formação, ele não tem um incentivo da sociedade, por questões, como você falou, da infância e também na idade adulta, que estão ali implícito. Por exemplo, quando uma mulher ela resolve, por exemplo, trabalhar, mas ela tem filhos, ou ela pretende engravidar e está no trabalho, e aí, como vai ser? E como vai ser para cuidar do filho? Se for um casal... sempre é a mulher. Filha da mãe, né? Quando a gente pensa em questão, por exemplo, de leis estabelecidas, a mulher ela tem 4 meses de licença maternidade, tudo bem, que a história que se coloca é se ela amamenta e se ela não amamenta. E se ela não quiser amamentar, que aí também já entra em outro momento, outro episódio. Dá um outro podcast, né? Então, outro podcast. Mas, vejam só, quando ela escolhe isso, quanto tempo que o homem ele tem de licença? 5 dias. E o restante? Essa mulher vai ficar na sobrecarga de casa, e o trabalho. Ou seja, é incorporado, inclusive, na legislação de que o cuidar da criança, né, do filho, ele é um trabalho feminino, como você falou, né? Então, o trabalho feminino, ele ganha essa dimensão, que ele é o trabalho profissional, ocupacional, e ele é o trabalho doméstico da escola, bem aquilo que você vivenciou, né, na sua formação ali na escola. Quer dizer, você estava estudando para fazer um vestibular, mas, ao mesmo tempo, a escola estava te preparando para cuidar do seu lar. E os homens estavam sendo preparados para cuidar de casa, né? Não estavam. Não era escola mista, né? Era não, era só de menino. É. Tinha de meninos que ficavam do outro lado. Mas os meninos jogavam bola, faziam qualquer outra coisa. Entendi. Exato, né? Então, assim, esse trabalho feminino, ele já vem permeado aí desses papéis sociais. E aí a gente começa a ver que o trabalho já é uma coisa... O trabalho ocupacional, a profissão da gente já é um lugar que a gente meio que teve que lutar para ocupar. E ainda luta, porque a gente vê hoje em dia que os salários das mulheres ainda é inferior, né? A média do salário feminino é inferior à média de salário masculino. Isso. E empreender, nossa, aí é que o desafio é maior ainda. Porque a gente vai encontrar várias barreiras a isso. Uma delas é essa, tudo que a gente conversou até agora, essa barreira cultural que existe. E aí, a barreira cultural, a gente tem que entender que está na nossa cabeça. Então, a gente foi educado e a gente foi doutrinado, né, socialmente, a entender que esse papel empreendedor não é nosso. E aí, quando a gente vai querer assumir isso, a gente começa a se questionar. Será que eu deveria, né? E meus filhos, Isso. né? Se eu tenho filhos. E minha casa. E meu companheiro, minha companheira. E meus pais. Porque a gente sempre está cuidando de alguém. Isso. E aí a gente não... quem cuida da gente? Exato. Né, gente? Quem cuida da gente? Exatamente. É interessante que hoje, na saída para gravar aqui... eu disse, eu tô indo gravar um podcast, meu filho, e por que você vai fazer isso? Né? Então, assim, sempre mais quando o pai vai sair para trabalhar, ele nunca pergunta por que o pai vai trabalhar. Tá vendo? Já vai de casa, gente. Então, essa questão assim, já vem de casa. Realmente, são muitas as barreiras, né, que travam esse empreendedorismo feminino na saúde, mas hoje, gente, é importante que a gente diga que as mulheres ocupam a maior parte dos profissionais de saúde. Isso. Então, hoje eu sou docente, eu, Andréia, Josi, nós somos docentes da graduação de medicina. Sim. E a gente já vê a inversão na própria graduação de medicina de serem mais mulheres do que homens, né, na graduação. Isso então, mesmo. se a gente não vai para o mercado de trabalho, se a gente não ocupa esse espaço, quem é que vai ocupar? E se a gente não se prepara para ocupar esses espaços, né? Porque Isso. como docente, a gente também tem essa missão
de apresentar os caminhos, as possibilidades de empreender na saúde. Isso. Que é uma questão que, gente, é diferente. Entendam, trabalho é uma coisa. Empreender é diferente. Empreender na saúde. Ou, quando a gente fala da questão do empreendedorismo feminino, é exatamente estratégias pensadas por mulheres, certo? E que fazem com que elas tenham um retorno financeiro com isso, claro. Mas quando a gente faz a análise entre empreender, o empreendedorismo feminino aqui no Brasil e em outros países, é muito interessante o que é apresentado. Então, quem é o perfil das mulheres que empreendem no Brasil? São aquelas mulheres que elas precisam complementar a renda, né? Então, empreender acaba sendo uma necessidade de sobrevivência. Isso. E mais interessante que é colocado é que não é só a independência financeira pelo sustento, mas também a tentativa dela se libertar, né, de violência sofrida em relacionamentos. Então, elas tentam pegar essa ferramenta de empreender para superar a situação de vulnerabilidade. Ganhar autonomia. Isso. Né? E, minha gente, pasme, no Brasil a gente tem, como o Dani falou, se a gente tem nas universidades a maior parte de mulheres, a gente tem em torno de 48,7 mulheres que empreendem aqui no Brasil. E são mais de 30 milhões de mulheres donas de negócios. Então, vejam bem, mesmo com todas as barreiras que a gente já colocou aqui, quando a gente faz uma análise, né, da mulher, do Instituto Rede Mulher que Empreende, a gente tem a maior renda, a maior fonte de renda familiar está nas 38% das mulheres. E aí, quando a gente fala isso agora, trazendo para a saúde, né, que é o nosso caso aqui, o empreendedorismo na saúde, ele é um serviço que ele é de alto valor. E como nós, mulheres profissionais de saúde, que estamos aqui na busca de liberdade profissional, é claro, nesse universo, né, a gente tem uma grande parte de serviços que são distribuídos entre médico, enfermeiro, físio, fono, mas que, na verdade, eles precisam ser incentivados. Isso. E a barreira principal começa dentro da gente, de nós mulheres. A gente precisa entender que a gente não é... Foi colocado isso, a gente não é adversárias uma das outras, né? A gente precisaria entender isso, mas a gente ainda... Certamente, é muito mais fácil colaborar do que competir, né? Quando a gente Isso, colabora, a gente une isso. forças. E é interessante a gente não esquecer de mencionar, né, Josi, que empreender não necessariamente vai significar montar uma empresa, né? Que é uma coisa grande, que é uma coisa, né, que às vezes a gente não consegue vislumbrar isso. Mas que parte, no caso, do ponto de vista nosso, profissionais de saúde, a montar o seu consultório, da maneira como você gostaria de oferecer a assistência, né? De você ter esse canal, esses canais de mídias sociais hoje em dia, de uma forma também profissional, Isso. empreendendo nesse segmento, né? Então, assim, dentro da área de saúde, empreender, a gente não precisa focar em criar empresas. E aí, às vezes, quando você pensa muito grande, às vezes você acha que, não dá para mim. Não né? sai do lugar, Eu não né? vou alcançar. Então, tem que ser pequenos passos, né? Para a gente poder se apropriar. Eu acho que principalmente essa questão que você falou, de ganhar autonomia e encarar o empreendedorismo como fazer as coisas do seu jeito, né? Com aquilo que você acredita, com aquilo que você se preparou, com a formação que você tem e realmente ocupar esse espaço aí no mercado de trabalho feminino na saúde. E pegando só o gancho que vocês falaram em termos de competição, né? Só também para dizer, né, para mais uma vez enfatizar que a gente, ao trazer todos esses questionamentos, né, a gente não está aqui falando de favorecer um gênero em detrimento do outro, né? Na verdade, o que a gente quer mostrar com todo esse debate e tudinho é que os homens e as mulheres, eles têm as mesmas oportunidades, né? E que todos
os dois sejam tratados com respeito e com justiça, Não, né? certamente. E assim, porque é difícil empreender no Brasil, seja homem ou seja mulher, Exato, né? É exato. difícil, o nosso país não é fácil para empreender. Várias barreiras. Né? Várias barreiras tributárias, burocráticas, financeiras, né, gente? Não vamos deixar de falar que o financeiro conta muito, Sim. né? E aí vem também essa questão, assim, para a mulher, de ainda você mais ter uma segurança para quando você precisar, por exemplo, ter um filho, né? Então, a gente se apega muito a essa questão de ter uma segurança, né? E aí isso vai podando esse sonho de empreender. Isso. Né? Então, é difícil para homem, é difícil para mulher, mas a gente sabe que para as mulheres nós temos particularidades, né? E aí eu acho que vale muito a gente pensar naquele episódio anterior, né? Qual é o teu propósito? O porquê você quer fazer isso? O que é que te faz feliz? Porque aí você vai... Nesse processo de autoconhecimento, você vai decidir, porque também não quer dizer, como o Josi falou aqui inicialmente, não é? Não quer dizer que você tem que empreender. A gente não está dizendo isso aqui, você tem que empreender. Você pode ser feliz sem empreender. Mas se você quiser, também você não precisa deixar que alguém te diga que não é possível. Ou que as limitações que a gente pensa desses papéis sociais, eles vão se sobrepor a isso e por isso que a gente vai desistir. São barreiras intransponíveis, né? Como aqui a gente traz também, além dessa reflexão, estratégias, né, de mulheres que estejam aí pensando em empreender. Então, a gente precisa pensar, gente, de dialogar espaços que a gente possa dialogar até dentro do ambiente doméstico, com os filhos, como você colocou, para estimular essa questão da igualdade. Uma outra coisa que a gente fala também é a questão da rede de apoio. Isso. A rede de apoio para inserir, inclusive, essa questão do momento, aquele momento do autocuidado, que também faz parte do processo do empreender, porque ela vai precisar de tempo para se dedicar e é algo novo, particularmente novo na área de saúde. Eu tenho certeza que quando vocês se formaram, ninguém ensinou vocês como era abrir um consultório. Não. Até hoje é uma lacuna, né, gente? Verdade seja dita, até hoje é uma lacuna. Pelo contrário, acho que a gente era desestimulado até. Então, né? hoje é o contrário. Então, a gente também tem que entender o dinamismo do momento para poder entender como é que a gente pode se colocar nesse mercado. E aí, Josi... E de uma forma estratégica. Exato. Eu vou até pedir para você concluir falando um pouquinho da tua experiência, porque isso que você falou, né, sobre a nossa formação, né, eu e a Andréa como médica, você como enfermeira, naquela época, e continua sendo muito hoje, a formação da mulher profissional de saúde, assim como para os homens, mas a formação nossa é uma formação voltada para o atendimento no Sistema Único de Saúde. No cuidado. Né? Então, o empreendedorismo realmente não é algo que ele está inerente ali na nossa formação, é algo que a gente vai buscar depois. Isso. E aí eu sei que você, há um tempo, já vem nesse caminho, né? Nessa trajetória. Isso. E aí eu acho que a gente pode trazer, né, dentro das tuas palavras aí, uma mensagem de como começar, né? E como perseverar, né? Eita, como é que a gente encerra isso, gente? Vai dando outro episódio, Dani, mas tudo bem. Gente, sendo na área de saúde, tanto para mim quanto para as meninas, que são também do mesmo nicho, né, que a gente fala agora assim, mas eu precisei buscar conhecimento fora. Então, fora do campo da saúde, eu fui lá na administração. Como eu trabalhei também um tempo em gestão em enfermagem, a gestão me ajudou a entender o que é fazer um planejamento estratégico, como é que desenvolve isso, e a gerenciar serviços. Então, o gerenciamento de serviço me abriu oportunidades para eu conseguir entrar nessa questão do empreendedorismo. Mas, na verdade, a gente precisa primeiro se planejar e entrar em outras áreas. Você vai precisar sair da área de saúde, hoje mais do que nunca. Esse espaço que a gente está aqui para a gente hoje é algo novo, né? Mas que a gente precisa o quê? Adquirir o conhecimento, entrar em outras áreas, escutar pessoas de outras áreas, que essas, sim, também vão auxiliar nesse processo da caminhada de construção e, principalmente, o que é que você quer. O seu propósito, né? É o mais importante, porque tem muita gente ainda perdida. E se você não tem um propósito, como é que você vai empreender? Como é que você vai criar algo, né, seu, pessoal, né? Como é que você vai criar algo com uma identidade se você nem sabe qual é essa identidade, Exatamente. Né? Então,
Fica aí, meninas, para reflexão, que o empreendedorismo feminino é sim possível, que nós temos potencialidade para isso, principalmente na área de saúde. Basta que a gente entenda o que a gente quer e, principalmente, como a gente pode desenvolver isso, identificando quais são as suas maiores fraquezas e quais são os seus pontos mais positivos que você vai investir nisso. É isso. Até a próxima. Até.